Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se nós deveríamos rasgar o Antigo Testamento. Não seja tão radical na interpretação daquilo que eu escrevi. Será que eu não consegui me expressar bem? Eu não disse para rasgar o Antigo Testamento. O que eu disse foi que adorar em verdade no Antigo Testamento significava adotar todas aquelas coisas, aqueles rituais, aqueles instrumentos, aqueles utensílios que Deus tinha estabelecido para o culto judaico. Todavia, a adoração da igreja não é uma adoração judaica. Portanto, nós não encontramos esses elementos como templo, sacerdotes, vestes especiais, corais profissionais, cantores profissionais, incenso, etc. Não encontramos nada disso na doutrina dos apóstolos, que estão nas cartas dos apóstolos. Na doutrina dos apóstolos, nós encontramos apenas a adoração, que é expressa na ceia do Senhor, em cânticos, orações e ações de graças, sem precisar de nenhum aparato para isso. Tentar acrescentar elementos do Antigo Testamento na adoração da igreja é uma prática que não tem nada a ver com a verdade da adoração da igreja. Ao tentar fazer isso, o cristão pode estar adorando em espírito, porque ele tem o Espírito Santo em si, mas não está adorando em verdade, segundo a doutrina dos apóstolos. Trata-se de um culto construído com os elementos que ele achou melhor usar, como faziam os samaritanos com o seu culto judaico distorcido, alterado, né? Nós devemos sempre perguntar o seguinte: onde e como Deus quer que o cristão adore? Aí a resposta está nas epístolas, em nenhum outro lugar. Qualquer acréscimo vai ser uma invenção humana, portanto, fora da verdade, que é a palavra de Deus. A ideia de que usar elementos do Antigo Testamento também estaria correto, porque se trata da mesma Bíblia, da mesma palavra de Deus, essa ideia abre as portas para uma porção de erros, como os que nós encontramos hoje na cristandade. A adoração cristã é fora do arraial. Isso está em Hebreus capítulo 13, versículo 13, ou seja, é longe do sistema que havia sido estabelecido para Israel. É preciso distinguir bem as diferentes partes da Bíblia e como elas devem ser aplicadas nas diferentes épocas. 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem, ou seja, divide bem, sabe usar bem a palavra da verdade. Você não gostou da minha resposta que eu enviei a você, porque você achou que eu tinha dito que na adoração cristã não existe lugar para cânticos. Não, eu não disse nada disso. Imagine. O que eu disse é que na adoração cristã existe, sim, nós encontramos os cânticos, sim. Em Efésios 5,19 diz: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Também em Colossenses 3,16 diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Portanto, cantar hinos e louvores a Deus faz parte da adoração cristã. O que não faz parte é existirem cantores e músicos profissionais para fazerem isso. Porque isso faria sentido no Antigo Testamento, quando as pessoas não tinham o Espírito Santo habitando nelas. Então, naquela época, sim, a adoração era exterior. Havia levitas, havia cantores, havia instrumentos musicais, havia roupas especiais e uma série de outras coisas. O cristão deve cantar salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. É o que dizem os versículos das epístolas dos apóstolos. Não tem nada de tocar um instrumento ali, apenas cantar. O problema todo acontece quando nós tomamos o que nós vemos ao redor de nós como verdade e a partir daí buscamos na Bíblia aquilo que esteja de acordo com o que vemos na cristandade de hoje. As práticas dos cristãos nunca são o exemplo que nós devemos seguir. Nunca as práticas da cristandade devem ser a régua pela qual nós devemos medir as Escrituras, mas é o contrário, nós pegamos as Escrituras e julgamos o que é feito por aí pelos cristãos. O Antigo Testamento são as sombras das coisas que haviam de vir, isso fala em Colossenses 2,17.
Mas agora que nós temos a realidade de Cristo no meio de nós e do Espírito Santo habitando na igreja coletivamente e também individualmente no crente, não precisamos mais das sombras. A adoração, obviamente, não é a mesma dos israelitas hoje. Hoje nós não adoramos como adoravam os israelitas do passado. Na adoração cristã não existe lugar para altares, para incenso, animais sacrificados, templos e toda essa coisa. Mesmo quando o cristão utiliza algum salmo, ele deve fazer isso com muita sabedoria, porque ele deve entender que muitos salmos foram feitos para o povo terreno de Deus, que é Israel, e para esse povo eram prometidas bênçãos terrenas. E a esse povo também Deus disse que eles deviam destruir os seus inimigos, que eram pessoas de carne e ossos. Portanto, podia fazer sentido para um israelita pedir a Deus pela destruição dos seus inimigos e louvar a Deus por isso. Mas não faz qualquer sentido para um cristão hoje, cuja esperança está no céu e que vive no Espírito de Cristo, pedir a destruição dos seus inimigos. O Senhor Jesus não veio aqui para matar e destruir, ele veio para salvar. Esse contraste entre os modos de agir do Antigo Testamento e do Novo Testamento é um contraste que fica muito claro no modo dos discípulos, que eram judeus, encararem as coisas segundo o exemplo que eles encontravam no Antigo Testamento. E aí nós vemos o quê? O Senhor repreendendo os discípulos para mostrar que havia agora uma nova ordem de coisas. Lucas 9, 54 a 56, os seus discípulos Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Eles tinham um exemplo no Antigo Testamento de Elias, que fez descer fogo do céu. Mas voltando-se, porém, o Senhor repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Fazer descer fogo do céu podia fazer muito sentido nos tempos de Elias, mas não agora. Do mesmo modo, nenhum cristão iria hoje, de sã consciência, cantar um salmo, como o Salmo 109. Você teria coragem de cantar o Salmo 109? Veja o que diz a letra. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva sua mulher. Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva sua mulher. Andem errantes os seus filhos e mendiguem. Esmolem longe das suas habitações assoladas. O credor lance mão de tudo quanto ele tenha e despojem-no os estranhos do fruto do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem tenha pena dos seus órfãos. Isso é um salmo, está na palavra de Deus, mas eu pergunto, hoje faria sentido? Percebe que tem coisas na Bíblia que eram aplicadas a Israel. O fato de o salmo estar na Bíblia, que é a palavra de Deus, não significa que ele possa ser aplicado em todas as épocas, em todas as situações. Não pode. Dá para você perceber claramente o quanto essa coleção de maldições que tem esse salmo está longe da dispensação atual da graça de Deus e do modo como o Senhor nos ensinou a tratar os nossos inimigos. Não compreender o Antigo Testamento como sendo uma maneira particular de Deus tratar com o mundo e com o seu povo terreno, Israel, durante um determinado período de tempo, deixar de compreender isso é o que tem levado muita confusão na cristandade. Os cristãos hoje tentam misturar as coisas. Aí um grupo escolhe o que lhe apraz do Antigo Testamento, outro grupo escolhe outra coisa, e assim aí fica esse monte de cristãos se degladiando aí. Lembre-se que o cristão deve saber manejar bem ou dividir bem a palavra da verdade para não cair nesses erros. Um bom texto para você entender isso é o livro A Ordem de Deus. Faça uma busca, você vai encontrar o livro A Ordem de Deus. E aí você vai entender o que é a igreja e como a igreja deve adorar a Deus.